Bem, pessoal, já está gravando. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade 3 e na aula de hoje a gente vai estudar os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Bem, pessoal, o objetivo dessa prática é observar os fatores que determinam e influenciam a velocidade das reações químicas, tais como temperatura, concentração, a presença de catalisador e a natureza dos reagentes. Para isso, a gente vai analisar o tempo de reação, a reação entre o ácido oxálico, o ácido sulfúrico e o pergamanato de potássio. Antes de nós falarmos da prática em si, a gente vai fazer uma pequena contextualização sobre os fatores que influenciam as velocidades de reações. Dentro desses fatores, nós temos cinco principais, que é a concentração dos reagentes, tá certo? Quando fala em concentração, se remete a reagentes no estado líquido, tá certo? Então, seria concentrações molar ou molar, em termos de molaridade ou molaridade. A pressão também influencia, tá certo? Isso principalmente em reações em fase gasosa, a temperatura, a superfície de contato dos reagentes e o catalisador. Inicialmente, a gente vai analisar o efeito da concentração dos reagentes, certo? Lembrando, quando falo em concentração dos reagentes, eu estou considerando que os reagentes estão no estado líquido, tá certo? Então, são reagentes líquidos. Aí vamos supor que há um aumento da concentração, tá certo, do reagente. Se há um aumento da concentração, então a gente vai ter um maior número de moléculas e com o maior número com o maior número de moléculas vai ter um maior número de colisões entre essas moléculas. Isso vai fazer com que haja um aumento da velocidade de reação, tá certo? Aqui nessa figura, vocês observam que a concentração de B é maior do que A, tá certo? Então nesse caso a gente tem um maior número de moléculas e elas vão colidir de forma mais efetiva entre si, tá certo? Então, em resumo, aumentamos a concentração dos reagentes, aumentamos a velocidade de uma reação. No caso da pressão, tá certo? Isso aqui analisando reagentes em fase gasosa, vamos supor, certo, que haja um aumento da pressão do sistema, tá bom? Se há um aumento da pressão, isso vai fazer com que haja uma diminuição do volume, certo, ocupado por as moléculas, tá certo? Isso a gente pode ver de forma mais clara nessa figura aqui do lado. Aqui nós temos dois volumes, tá certo? Onde no volume A pressão é PA e no volume B a pressão é PB. Note que a pressão de B é maior do que A, tá certo? Isso faz com que o volume de B seja menor que o de A. Então, nessa condição aqui, as moléculas vão estar ocupando um volume menor, tá certo? E vão estar mais próximas, tá certo? Como elas vão estar mais próximas, isso vai fazer com que haja um maior número de colisões entre elas. Então, havendo esse processo de maior número de colisões, vai também haver o aumento da velocidade de reação. Então, em resumo, aumentamos a pressão, certo? Diminuímos o volume do sistema e aumentamos a velocidade da reação. Outro fator que influencia diretamente nas velocidades de reações é a temperatura. Supondo novamente que haja um aumento da temperatura, certo? Isso vai fazer com que haja um aumento também da energia cinética das moléculas. Como vai haver um aumento da energia cinética das moléculas, então a gente vai ter um maior número de partículas com energia igual, certo? Ou superior à energia de ativação. Se vocês lembrarem bem, a energia de ativação é a energia necessária, certo? Para que a reação ocorra.
Isso faz com que haja um aumento no número de colisões efetivas, tá certo? Devido a esse aumento de energia das moléculas dos reagentes. Isso vai fazer com que haja também o aumento da velocidade da reação. Para ilustrar de forma mais clara esse efeito, vamos considerar essa figura, tá certo? Que analisa a reação em duas temperaturas, tá certo? Essa figura aqui, essa curva na cor azul, é a reação ocorrendo a temperatura T1, certo? E essa curva na curva pontilhada é para uma reação que ocorre a uma temperatura T2, tá certo? Nesse caso, pessoal, a temperatura T2 é maior do que a temperatura T1, tá certo? Note, pessoal, que aqui, ó, é a energia de ativação necessária para que a reação ocorra. Quando a temperatura aumenta de T2 para T1, note que aqui nós vamos ter o quê? Um maior número de moléculas, tá certo? Com energia igual ou superior à energia de ativação. Então, aumentando a temperatura, aumentamos a energia de ativação. Isso aumenta o quê? A energia das moléculas, que vai igualar ou superar a energia de ativação, e daí a reação vai ocorrer mais rapidamente. Pessoal, até aqui tudo bem? Beleza, então. É. Outro fator que influencia também na velocidade das reações é a superfície de contato do reagente. Em geral, quando há um aumento da superfície de contato, isso vai aumentar o número de moléculas colidindo, aumenta o número de colisões efetivas e, consequentemente, vai aumentar a velocidade da reação. Para ilustrar de modo prático, pessoal, esse efeito, a gente vai considerar o processo de dissolução de um comprimido efervescente, tá certo? Por exemplo, pessoal, quando nós pegamos esse comprimido e trituramos, a sua dissolução em água vai ser mais rápida, tá certo? Quando a gente não dissolve, tá bom? Aqui vocês podem ver, ó, que a solução aqui está mais turva, né, ó, no caso, e a dissolução ela começa aqui pelas bordas, tá certo? Até consumir todo o miolo, tá bom? Se vocês fizerem isso em casa, vocês vão ver que se vocês triturarem o comprimido, a dissolução vai ocorrer de forma bem mais rápida. Aí, finalmente, pessoal, o último fator que nós vamos analisar é a presença de um catalisador na reação. Quando nós temos um catalisador na reação, a presença do, a presença do catalisador vai diminuir a energia de ativação da reação, tá certo? Conforme nós vemos aqui na figura, tá bom? Aqui nós temos os reagentes, tá certo? A energia. E aqui em vermelho seria a energia de ativação sem o catalisador. Na presença do catalisador, tá certo? Esse elemento ele vai propor um mecanismo, tá certo? Um caminho mais curto aos reagentes, tá certo? De forma que a diminuir a energia de ativação da reação, que está ilustrada aqui na cor azul, tá certo? Então, vai diminuir essa barreira de energia, tá certo? Que tem que ser vencida para a reação ocorrer, e consequentemente a gente vai ter a maior velocidade da reação. É importante salientar, pessoal, que o catalisador ele participa da reação, mas ele não é consumido, tá certo? Por exemplo, aqui nós temos uma reação, tá certo? Em que os reagentes A2 mais B2 reagem, tá certo? Para produzir 2 mols de AB, tá certo? Quando nós não temos um catalisador na reação, como é que ocorre? A reação vai
tem uma energia, tá certo? Tem essa energia de ativação a ser vencida. E aqui, pessoal, no topo da energia, tem a formação do complexo ativado, tá certo? Que seria esse composto aqui intermediário, tá bom? Ao passar por essa barreira energética, a gente vai ter a formação dos produtos, que no caso são 2 mols de AB. Na presença de um catalisador, tá certo? Essa mesma reação ela vai ocorrer, mas vai ocorrer em 2 etapas, tá certo? A primeira etapa, vamos supor que o reagente A ele vai interagir com o catalisador, tá certo? Esse C aqui, ele se remete ao catalisador. E vai formar aqui um composto intermediário, tá certo? De fórmula A2C. Daí, na segunda etapa, esse composto intermediário vai então reagir com outro reagente, o B2, tá certo? E formar o produto da reação, que é 2 mols de AB, tá certo? Além disso, também vai liberar o catalisador, C. Então, como vocês podem ver, pessoal, o catalisador ele entra ó, na reação e sai de forma inalterada, tá certo? Ele participa da reação, mas não é consumido, ok? Então, pessoal, em relação à nossa prática em si, a gente vai analisar o tempo de reação da reação entre o ácido oxálico, tá certo? Está representado aqui, reagindo em meio ácido com ácido sulfúrico e pergamanato de potássio, tá certo? Então, o objetivo, pessoal, vai ser o quê? Vai ser avaliar o tempo, tá certo? Em que a solução leva para descolorir totalmente. Como é que a gente vai observar isso? Ó? Vamos lá, pessoal. O pergamanato, tá certo? Que é esse composto de fórmula KMNO4, tá certo? Nesse composto aqui, o manganês, que é o Mn, ele tem um NOx mais 7, tá certo? E nessas condições aqui, ele exibe uma cor violeta. Ao reagir com ácido oxálico em meio ácido, ele vai reduzir o seu NOx para mais 2, tá certo? E nessas condições aqui, a cor da solução é incolor. Então, a gente vai colocar os reagentes em contatos, tá certo? Vamos fazer algumas variações com base nos fatores que nós vimos nessa aula de hoje e vamos medir o tempo e no final a gente vai explicar o porquê a reação ocorre de forma mais rápida ou mais lenta em relação a uma reação de referência, tá certo? Então, pessoal, no manual de prática de vocês, a gente tem uma tabela, que no caso a tabela 11.2, que vocês vão fazer a anotação dos dados experimentais com base no vídeo que nós vamos ver agora em seguida, tá certo? Então, é, nessa, nessa tabela, tá certo? Em relação ao procedimento 1, tem 4 etapas. No caso, etapa 1A, etapa 1B, etapa 1C e etapa 1D, tá bom? A reação de referência, que seria o que? Seria a reação ocorrendo em proporções estequiométricas, tá certo? É a primeira, tá bom? Então, aqui o fator estudado é nenhum. A gente coloca que seria a reação ocorrendo em condições normais, tá certo? Então, para essa reação, você anota o tempo 1, tá bom? Aí, no, no tópico 1.b, você vai estudar algum fator, pode ser concentração, temperatura, ou a presença de um catalisador. E aqui você vai anotar a temperatura T2, tá certo? E anotar o que? O fator estudado. Aqui, anotar o tempo T3 e o fator estudado. Aqui, o tempo T4 e o fator estudado. Tá bem?
E depois vocês vão correlacionar o tempo em relação aos fatores e vão explicar o porquê a reação ocorreu de forma mais rápida ou mais lenta, tá certo? Em relação ao seu referencial, que é, que é o tempo no tópico 1.A, tá bem? Então, pessoal, aqui são as referências consultadas para a aula de hoje, certo? Quem quiser se aprofundar mais na parte da fundamentação teórica, eu sugiro a leitura tanto do manual de práticas, como também o livro do Brau, certo? E agora nós vamos para prática. A prática, né? Eu vou fechar minha câmera, tá certo? Para o vídeo não travar. E eu vou explicando, tá certo? Durante o vídeo. Então, pessoal, o link dessa prática está lá naquele link, né, de vídeo áudio que eu passei para vocês no início do semestre, viu? Quem quiser rever, pode ir lá e ver e rever à vontade, certo? Aí vamos lá, ó. Seguindo o procedimento experimental, a etapa um consiste em preparar 4 Erlenmeyers, tá certo? E rotular como sendo A, B, C e D. Que é justamente, pessoal, aqueles pontos da tabela que eu mostrei para vocês. Um A, um B, até um D. Então, rotulando os Erlenmeyers, tá certo? Na etapa 2, o que nós vamos fazer? Nós vamos, no Erlenmeyer A, vamos pipetar 5 ml de solução de ácido oxálico, 4 ml de solução de pergamanato de potássio, pessoal, que é aquele composto de cor violeta que vai descolorir com a reação, e 1 ml da solução de ácido sulfúrico. Então, depois que nós colocarmos os 3 reagentes contados, vamos acionar o cronômetro e anotar o tempo que a solução leva para se descolorir totalmente. Vamos lá. Então, pessoal, adicionamos, né, o ácido oxálico. Verifique, pessoal, a coloração da solução de pergamanato de potássio. Bem violeta, né? Daí, pessoal, a gente vai adicionando o ácido sulfúrico, tá certo? De forma mais lenta, tá bom? E aí, quando a gente adicionar o ácido sulfúrico, a gente vai avaliar o tempo que a reação vai levar para se descolorir. Ó. Vocês viram que inicialmente estava bastante violeta, depois ficou um tom amarelado e agora, pessoal, já está praticamente color. Quando chegar nessa condição, a gente vai lá e anota o tempo. A técnica ainda está esperando mais um pouquinho para ficar incolor. Esperou, pronto, tá aí. Anota aí, pessoal. 5 minutos e 56 segundos. Isso para o Ellermeyer A. Tá certo? Vou voltar aqui. Ó, 5 minutos e 56 segundos. Tá certo, pessoal? Isso para o Ellermeyer A. Vamos agora para o Ellermeyer B.
Pessoal, no Alemanha B aqui, pessoal, qual é o fator que a gente está estudando? Alguém pode me dizer? Vamos lá, pessoal. A gente colocou as mesmas quantidades de reagentes que nós colocamos no Erlenmeyer A. A única diferença, pessoal, foi o quê? Que nós acrescentamos também 10 ml de água destilada, tá certo? Então, nesse caso, pessoal, qual o fator que nós estamos avaliando? Volume? Você pode repetir, por favor? O volume? No caso, o volume. A gente mexeu com volume, né? Mas a reação é em fase líquida, né? Concentração, né? Concentração. Então a solução vai ficar mais o quê? Mais. Colocamos água. Concent- Vai ficar mais o quê? Concentrado? Não, o contrário, né? Ah, é, né? Botou água, pode vai Isso. ficar menos concentrado. Isso, vai ficar menos concentrado, vai ficar mais diluída. Então você acha que o tempo de reação do Erlenmeyer B em relação ao A vai ser maior ou menor? Vai demorar mais, eu acho. Isso, vai demorar mais. Então vamos ver na prática. Mais uma vez, ó, adicionamos o ácido oxálico, pergamanato, coloração violeta. Por fim, o ácido sulfúrico. Na verdade, e também a água, né? 10 ml de água. E tá aí, vamos medir agora o tempo e tal. Já tá com 9 minutos, né? 11, 16. Vocês estão vendo, né? Que a concentração influi bastante. 28 e pronto. Finalmente, pessoal, tá aqui, ó. Vocês estão vendo, pessoal, o tempo? Aham, bastante tempo. Aumentou 7 vezes praticamente, né? 35 minutos e 24 segundos. Por favor, anotem esse valor aí na tabela de vocês para gente, para vocês, né, utilizarem no relatório. Na etapa 4, pessoal, a gente vai colocar os mesmos reagentes que nós colocamos no item na etapa 1, na etapa 2, na verdade. E, além disso, ó, vamos colocar 5 gotas de solução de sulfato de manganês. Vocês acham que o sulfato de manganês vai agir como aqui? Como catalisador? Isso, vai agir como catalisador. Então a gente espera, né, que a reação seja mais rápida do que do que a reação normal, não é verdade? Isso mesmo. Vamos lá. Pronto, ela é C separado. Adicionamos o ácido, na verdade agora já está no ácido sulfúrico, né? E agora o sulfato de manganês. Aí por último, pessoal, a gente vai adicionar os 4 ml da solução de permanganato de potássio, tá certo? Porque na verdade o permanganato de potássio que vai dar o início vai indicar o início e o final da reação, né? Pronto, zerou o cronômetro e assim que colocamos já medimos.
Então, vamos medindo o tempo, né? Demora um pouco mesmo, pessoal. Ó. Vocês veem que é violeta, depois você fica com um tom amarelado. Vou aumentar aqui um pouquinho, passar aqui um pouco o vídeo, né, para ver se ele. Lembrando que o primeiro deu quanto? Deu 5 minutos, né, e 56. O segundo deu 35, né, que foi efeito da concentração. Na verdade, o reagente estava mais diluído, né? E agora, pessoal, com o catalisador, né, que foi a solução de sulfato de manganês, note, pessoal, que o tempo caiu pela metade, ó. Anotem aí, pessoal. O tempo para esmaecer foi de 2 minutos e 32 segundos. Agora, pessoal, a gente vai para a última etapa do experimento, tá bom? E no experimento no Erlenmeyer D vai ser as mesmas condições do Erlenmeyer A. A diferença é que a reação, tá certo? O Erlenmeyer vai ser colocado em banho-maria, tá certo? A 60 graus Celsius, ou seja, vai ser colocado em um banho de água, né? Água quente. Então, pessoal, de uma forma geral, o aumento de temperatura sempre vai aumentar a velocidade das reações químicas. Vocês vão ver aqui, pessoal, que essa reação agora vai correr de forma bem rápida. Então, vamos lá. Colocamos os 5 ml da solução de ácido oxálico, 1 ml de ácido sulfúrico, né? E agora o pergamanato, tá certo? Em seguida, nós colocamos ó, em banho-maria. Não mostrou a temperatura, tá bom? Mas vamos supor que seja a temperatura que está indicada no manual, que é de 60 graus Celsius. E aí, pessoal, ó, veja aí uma reação corre bem rápida. Menos de um minuto e a solução já está bem amarelada. Opa, vamos voltar aqui, anotar o tempo. Vocês anotaram, pessoal, o tempo? Opa, desculpa. Aham, só não o do 35 pau. Sei que é 35, agora 35 de quê? Tá bom. Vamos lá, pessoal. O Alermar ED foi 1 minuto e 53 segundos. Foi o mais rápido, né? Pois é, eu pensava que com catalisador ia ser mais rápido, mas a temperatura, viu? Não, De repente. a temperatura é o que mais influencia, pessoal. Isso é para toda e qualquer reação química. Se você aumentar a temperatura, a Uma reação dúvida, a ocorre. quantidade de catalisador aumentaria se aumentasse a quantidade de catalisador na mistura aí? Aumentaria a velocidade ou não influencia? Influencia também, viu? Principalmente o tipo de catalisador também. Além da quantidade, o tipo. Anote aqui, Wenderson, o valor aqui do tempo o Ellermeyer B. Você conseguiu anotar agora? Pronto.
35 minutos e 24 segundos. Eu vou agora parar o vídeo para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Eu vou colocar disponível lá no Moodle para a gente. Aí eu peço que vocês vejam essa aula com mais calma depois e façam um relatório com base no que é pedido no manual. Deixa eu interromper aqui essa gravação.